Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai refletir um pouquinho mais sobre empatia. Vamos aprofundar um pouquinho sobre esse conceito tão importante hoje. Vamos lá? Refletindo sobre a empatia. Então vamos lá, pessoal. Algo muito importante hoje, né? Tá em falta quase nesse mundo que a gente tá vivendo e traz tanto adoecimento mental para as pessoas, a falta da empatia. E as pessoas acham que tem. Vamos tirar algumas dúvidas sobre isso, porque às vezes o que você acha que é empatia não é nada disso, né? Vamos pensar um pouquinho? Por exemplo, quanto àquela situação que é muito comum, que a gente ama a nossa avó, a gente quer muito bem dela e quer que ela fique com a gente. Vamos morar comigo, vamos mudar, vem para tal lugar, é mais seguro para você. Deixa eu reformar sua casa para deixar de acordo com o que é melhor para você. São frases realmente muito boas e que sim, a gente está demonstrando que se importa com a pessoa, né? Que quer o bem dela. Mas o que é esse bem? O que é o bem da pessoa? Ai, proteger contra acidente, ok, bacana. Ai, deixá-la confortável, sim. Mas o que seria confortável? O que é confortável para você é o mesmo para essa pessoa? O que é causar um bem para ela é o mesmo para você? Você acha que as suas decisões são compartilhadas por ela? Ela pediu isso para você? Se essa pessoa está lúcida, plena de suas funções cerebrais, consciente de sua condição, não é empatia eu decidir por ela sem perguntar. Eu sei que seria o ideal para ela mudar para um outro lugar, estar de um jeito ou de outro, mas a gente perguntou primeiro quais são as razões para aquela pessoa querer aceitar a minha ajuda? A minha ajuda é para ajudar as minhas culpas, para eu ficar tranquila que eu fiz minha parte, ou realmente eu estou pensando no ponto de vista do outro? Ter empatia nesses casos, se a pessoa tem lucidez, eu preciso perguntar para ela: vó, você quer mesmo mudar em outro lugar? Você entende a minha necessidade ou a minha proposta? Essa proposta a gente consegue fazer de um jeito diferente, que atenda o que a senhora também gostaria? O que a senhora gostaria nesse aspecto? O que te faria realmente ficar confortável? O que é ser confortável para a senhora e o que é se sentir seguro? Será que eu poderia te ajudar nisso, levando em conta o que a senhora também deseja, os seus valores e aquilo que é importante para a tua história e para a sua identidade? Isso é empatia. Pergunte primeiro, ouça, entenda o ponto de vista do outro e negocie algo que seja bom para você também, mas que inclua a vontade do outro e os motivos do outro existir. Pode não ser importante para você, mas é importante para o outro. E isso sim é tratar as pessoas com empatia. Um outro exemplo, eu tô doente, eu fui medicada, tô internada. Será que é empático o médico falar para mim do meu diagnóstico, ou qualquer pessoa da área da saúde, ou a família? Ai, não vamos contar nada para ela, porque senão vai fazê-la sofrer. Isso é empatia? Aliás, pessoal, isso entra numa questão ética, inclusive. Por quê? De quem que é o corpo? De quem que é a doença? De quem que é a vida daquele paciente? É dele. De quem é a saúde? De quem é o tratamento? É decisão dele. É maior de idade e é lúcido, ele tem o direito de escolher. Até mesmo uma criança que é menor de idade, ela não teria o direito de poder pelo menos escolher, se ela for devidamente orientada de acordo com a idade dela, com o desenvolvimento mental dela?
Será que é justo eu, como familiar, decidir sobre o que o outro deve ou não deve saber sobre a doença que ele tem? Sobre a vida que pertence a ele? Ou será que eu estou querendo me poupar do sofrimento de não vê-lo sofrer? Sou eu que não aguento o sofrimento do outro, se eu decidir por ele. Isso não é empatia. A pessoa doente tem o direito de escolher se ela quer saber sobre a doença dela ou não. Ela tem o direito de escolher se ela quer saber sobre o diagnóstico e os tratamentos. Mas ela precisa ter o direito de escolher. Não cabe a nenhum familiar, a nenhum profissional de saúde decidir pela pessoa se ela tiver lucidez e principalmente maior de idade. Então, pergunte antes e não fala assim, não vamos contar nada para ela, senão ela vai sofrer. Ai, não quero que ela fique preocupada. Você não sabe. O que te preocupa não preocupa o outro. Cuidado com isso. Isso não é empatia e nem é ético decidir sobre a vida, a saúde e o tratamento de alguém. Então, pergunte. Fulano, você gostaria de saber a verdade sobre a sua condição de saúde, diagnósticos e tratamentos? Você gostaria de saber tudo? Ou você gostaria de ser poupada? Se você quer ser poupada, de que maneira você prefere? Ah, eu não estou te escondendo. Eu quero saber se você quer saber sobre você. E se a outra pessoa fala assim, se você já está falando isso é porque é grave. Você fala grave ou não grave, isso cabe aos profissionais da saúde decidir. Eu quero saber se você quer ter conhecimento sobre a sua situação. E assim o faremos em respeito às suas escolhas. Porque o corpo é dela, a doença é dela, a saúde é dela e o tratamento cabe a ela também poder escolher. Claro que com condições de lucidez. E se ela não estiver lúcida, converse com ela enquanto ela está saudável, para que ela possa escolher, mesmo antes de um problema futuro ocorrer. Ah, a pessoa tá em coma, ela não está consciente. Eu, como familiar, tenho o direito de escolher por ela, eu vou escolher o que é melhor. Esse melhor foi discutido com ela quando ela é saudável? Vocês precisam discutir essas coisas quando as pessoas são saudáveis. Ah, por apologia à doença? Não. Por respeito ao que o outro deseja. Porque assim, quando o outro assim não puder escolher por ele, você o conhece suficientemente bem, com respeito às escolhas dele, para decidir de acordo com ele sobre ele. Isso é empatia e também muito ético. Pense nisso. Você já ouviu aquela frase? Ai, se eu fosse você, eu faria desse jeito. Por que você não faz isso? Ai, sua boba, você não sabe de nada. Isso é empatia? Não. Porque se eu fosse você, eu, com o meu ponto de vista, já não seria você. Para eu ser você, tem que ser com o teu olhar, com a tua história, com as tuas escolhas e com o teu ponto de vista. Aí sim eu faria isso e aquilo. O que a maior parte das pessoas fazem é, se eu fosse você, eu faria tal coisa com o meu olhar, com o meu ponto de vista, com a história que eu tive. Isso não é empatia, isso é desrespeito, isso é invasão, isso é agressivo. Mas, se eu fosse você, com o teu ponto de vista, com o teu olhar, com a tua história, eu entenderia mais o porquê que você agiu desse jeito e não de outro. Você gostaria de uma orientação com um ponto de vista diferente? E se o outro aceitasse, aí sim você dá a sua orientação,
e não imposição do que você acha que é certo sob o teu ponto de vista. Porque o que é óbvio e bom para você não é para o outro e nunca vai ser. Vamos pensar sobre isso? Já ouviu aquela outra... essa eu ouço direto, gente. Sinceramente, se todo mundo fizesse tudo pelo outro do jeito que eu ouço por dia, esse planeta seria o melhor de todas as galáxias da existência humana. Já estaríamos em pleno desenvolvimento psíquico, espiritual, emocional, mental de toda a história da humanidade. E, no entanto, ainda existe sofrimento nessa vida. Então, a coisa não é bem assim. Geralmente eu falo assim aquela frase: mas eu fiz de tudo para todo mundo. Faço de tudo para os outros, ninguém faz nada para mim. Ninguém se importa comigo e eu faço tudo. Será que você faz tudo para o outro com o ponto de vista do outro sobre o que ele gostaria que tivesse, sem julgá-lo? Ou você faz tudo pelo outro em cima da sua versão das coisas, do seu modo de enxergar, sobre o que você acha que é ajudar o outro? Vou fazer uma metáfora bem simples, nada a ver, mas para ficar bem didático. Eu passo na rua e vejo uma pessoa e, na meu ponto de vista, eu acho que ela está sentindo fome. E eu adoro feijoada, mas aquela pessoa não pode comer feijoada, ela tem algumas restrições alimentares. Eu já chego para ela e falo: olha, eu percebi que você tá com fome. Toma aqui uma feijoada quentinha que eu fiz para você. Olha como eu sou boa. Olha como eu tô ajudando o outro. Mas eu me esqueci do principal. Primeiro, perguntar se ela tá com fome mesmo. Segundo, se ela aceita ajuda. E terceiro, se ela gosta ou pode comer feijoada. Isso ninguém faz. Ou a maior parte não faz. E é isso que seria uma ajuda real. Porque, na verdade, às vezes eu enfio lá feijoada para ela, mas querendo algo em troca depois. Eu faço tudo pelos outros, ninguém faz nada por mim. Por que a pessoa reclama disso? É porque ela quer que faça algo por ela. Então isso não é ajuda, isso é barganha. Então você só está pensando em você, não no outro. Então, para eu pensar no outro, primeiro que eu não preciso e não devo receber nada em troca. Não devo barganhar as ajudas ou afetos, né? Segundo que, se eu quero ajudá-lo, o que é ajuda para mim e o que é ajuda para o outro? Qual é o ponto de vista dele? Terceiro, ele tem o direito de não aceitar ajuda se ele estiver lúcido. Então eu pergunto: você está mesmo sentindo fome? Gostaria que eu te ajudasse nisso? Que tipo de comida você se sentiria melhor? Eu posso fazer para você o que for te ajudar. Isso é empatia. Isso é ajudar. E aí eu não vou precisar falar aquela frase do eu faço tudo pelo outro, ninguém faz nada para mim, porque eu não preciso fazer para receber algo do outro. É o fazer que me preenche e não fazer para barganhar afeto ou ajudas a partir do que eu fiz. Não se barganha ajuda, não se barganha afetos. A gente faz e aí a gente obtém no ato de fazer. Apenas isso. Mas lembre de olhar o que é ajuda para você e o que é ajuda para o outro. Portanto, uma vida com empatia real é que realmente nos preenche e traz saúde mental. Ok? E é isso. Hoje a gente conversou um pouquinho mais sobre empatia, aprofundamos um pouco as reflexões. E se você quiser saber um pouquinho mais, eu tenho um outro vídeo aqui no nosso canal que explica, né, como adquirir a empatia e as definições, os conceitos que a definem. Ok? Um beijo grande e muito obrigada.